Olá, como vai? Convido você a participar comigo de mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos ver o que Deus tem para os nossos corações através de mais uma porção da Tua Palavra registrada na Bíblia Sagrada. Nós vamos basear o nosso estudo lá no livro de Isaías, o capítulo é o 40. Nós vamos ler o versículo 12, depois nós vamos ler o 25, o 26, depois nós vamos ler o 29, o 30 e o 31. Nós vamos falar alguma coisa a respeito da majestade do Senhor, da grandiosidade do nosso Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Estamos passando por momentos muito difíceis. Muitas pessoas estão sem ter condição de trabalhar. Muitas pessoas estão dentro de casa já há muito tempo, começam a ficar desesperadas, pessoas deprimidas. Alguns estão enfraquecendo a fé, outros estão ampliando a sua fé, mas existem aqueles que estão desesperados com tudo que está acontecendo com essa pandemia. E vamos ver hoje juntos o que o Senhor tem para nos falar através da Tua Palavra, da Escritura Sagrada, né? Do que Ele tem registrado nesse livro sagrado para nós e como que Deus pode consolar os nossos corações com relação a tudo isso que nós estamos vivendo. Isaías, o capítulo 40, o versículo 12, diz o seguinte: Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Irmãos, veja bem, quem na concha da sua mão, mediu as águas. Quem já foi na praia aí, quem já foi no mar e conseguiu ver a monstruosidade, a grandeza que é você ver um mar lotado de água. E veja o que o profeta Isaías está falando, que na concha da mão, na concha, né, quando você faz uma concha com a sua mão, na concha da mão, Deus mediu as águas. Ele foi medindo quantas conchas de mão de água. E tomou a medida dos céus a palmos. Ele pegou os céus, mediu a palmos o céu. Se mandar você medir a sua casa toda a palmos, você já vai cansar. Se pedir para você medir o lote da sua casa, não tem nem comparação. Se alguém tiver um sítio aí e pedir para que ele meça todo o seu terreno a palmos, ele não vai dar conta. Deus mediu os céus a palmos. É o que o profeta Isaías está falando. É que a palavra do nosso Deus está falando. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. O que é uma balança de precisão? É uma balancinha para você medir ouro, né? De alta precisão. Deus pesou os montes, todos aqueles montes, Ele pesou em balancinha de precisão. Isso é uma forma que o profeta Isaías encontrou para falar da majestade do nosso Deus, da grandiosidade do Deus que nós servimos, que tem todo o controle do universo em suas mãos. E depois, no versículo 13, ele diz: Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem foi conselheiro de Deus?
Quem direcionou o Espírito do Senhor? Não tem quem possa dar conselhos a Deus. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grande pó na balsa. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante a ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O nosso Deus, ele é grandioso. Não tem como você comparar Deus com nada. A nação aqui, o Brasil, é um nada. Diante da grandeza de Deus, desse universo, de tudo que o nosso Deus fez. O versículo 25 diz o seguinte: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Tem como você comparar Deus com alguma coisa? Com alguém? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz o seu exército de estrelas, faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Deus sabe o número de cada estrela, as quais ele chama pelo nome, e por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só lhe venha faltar. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, exaltado é o nome do Senhor. O nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que ele chama cada estrela pelo seu nome. E por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma das estrelas falta quando ele chama. Ele tem tudo isso controlado na palma da sua mão. Meu amado, você acha mesmo que Deus não tem o controle dessa pandemia todo nas mãos dele? Tudo isso está muito bem controlado pelo Deus Todo-Poderoso. Essa pandemia, ela só vai até onde Deus permitir. Nós que somos cristãos reformados e cremos que Deus é soberano e que a soberania de Deus ela é algo inquestionável. Não tem como você estudar Deus sem você entender que Deus é soberano, que nada foge ao controle dele. Você acha mesmo que Deus não tem toda essa pandemia controlada em suas mãos? Que Deus não sabe o número exato dos que já se contaminaram, dos que irão se contaminar, dos que já morreram, dos que irão morrer por causa dessa pandemia? É claro que Deus tem todo esse controle em suas mãos. Aí você pode me questionar, mas por que então Deus permite isso? Aí seria um outro estudo, seria uma outra preparação para nós entrarmos nessa questão. Mas nós podemos dizer alguma coisa aqui. Não existe nada que Deus faça que não tenha propósito. Existe um propósito em todas essas coisas. O reverendo Augusto Nicodemos, aliás, o Hernandes Dias Lopes é que falou isso, eu fiz confusão. Ele disse que essa pandemia é juízo para o mundo e é correção para a igreja. Eu concordo com o reverendo
quando ele diz isso. Porque realmente Deus tem um propósito. A igreja de Cristo está precisando ser corrigida. E o Senhor não está corrigindo porque não ama, não, é pelo contrário. Cristo ama, o Senhor Jesus ama a sua igreja. A Bíblia é clara em dizer que Cristo ama tanto a sua igreja que deu a sua vida por ela. Não obstante, isso significa que Ele não vá corrigir a sua igreja, a sua noiva. E a igreja está precisando ser corrigida. A igreja está precisando ser corrigida porque as igrejas, ao invés de serem padrão para o mundo, estão pegando o mundo como padrão. A igreja hoje, ao invés de ser diferente do mundo, ela quer se igualar com o mundo. Ao invés dela fazer separação das coisas santas e as coisas mundanas, ela está incorporando as coisas do mundo para atrair as pessoas. Deus não está satisfeito com o comportamento da sua igreja. Eu não estou falando de igreja A, B, C, D, F, G, não. Eu estou falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, espalhada pela face dessa terra. O comportamento da igreja de Cristo não está agradando ao Senhor. Por isso ele precisa corrigir a sua igreja. E o mundo está ultrapassando o que Deus pode ou que Deus quer tolerar. Está chegando a um ponto que Deus não dá mais para Deus tolerar. Porque Deus é longânimo, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O mundo não sabe, o mundo não entende o que é um Deus irado. A ira de Deus é um atributo de Deus, é um atributo santo de Deus e é um atributo maravilhoso, porque a ira de Deus contra toda sorte de pecado. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas o nosso Deus, que tem o controle de tudo isso nas suas mãos, quando Ele achar que é o momento, quando Ele entender que é a hora, Ele vai solucionar isso. Seja através de uma vacina, seja através de um medicamento, seja através de um sopro dEle, seja através de algo que nós nunca vamos entender. Mas se Ele também quiser que isso se prolongue por mais 1, 2, 3, 4, 5 anos, até que o homem se arrependa e se converta dos seus maus caminhos, Ele vai fazer, Ele pode fazer. Ele é Deus, Ele nos criou. Quem somos nós para discutirmos com Deus? Cabe a nós nos humilharmos e entendermos que Ele é Deus. Mas o versículo 29, o 30 e o 31, ele vem nos consolar. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus faz forte o que está cansado. Se você está cansado dessa pandemia, se você não está aguentando mais, se as suas forças estão ficando debilitadas, veja, Ele faz forte ao cansado e Ele multiplica as forças àquele que não tem mais vigor nenhum. Acabou o seu vigor, Ele pode multiplicar as suas forças. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor. Eu espero no Senhor, o Deus da minha salvação. E oro para que você
também possa esperar no Senhor e que o Senhor seja o Deus da sua salvação. Porque Deus estará comigo, estará com você, estará com a nossa família, independente da situação que nós vamos passar. E a nossa fé não é nós determinarmos o que Deus vai fazer. Não é nós determinarmos que o Senhor faça isso ou faça aquilo. Mas é nós nos sujeitarmos à vontade de Deus. Então que a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, seja feita e seja cumprida, independente da nossa vontade. Exaltado e glorificado seja o nome do nosso Deus e que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. E eu peço a você que se inscreva no meu canal.